Posso gravar? Agora você quer aparecer em todos os vídeos, é isso? Eu posso gravar? Você deixa? Você deixa eu gravar? O vídeo sobre o irmão? Posso gravar? Posso? Dá um beijinho então. Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês como foi o segundo trimestre da minha gestação. Se você é novo ou nova por aqui, sejam muito bem-vindos. E antes de começar o vídeo, eu já peço para você, se você ainda não é inscrito, inscrever-se no botão aqui embaixo e não se esquece de já deixar o like, que ajuda muito a gente na divulgação do vídeo e do canal. E também já ativa o sininho de notificações para vocês receberem os próximos vídeos sempre em primeira mão. Me sigam também no Instagram, que eu tô sempre postando minha vida, meu dia a dia por lá. E bora lá começar esse vídeo. O segundo trimestre acontece a partir da 14ª semana até o final da 27ª semana da gestação, ou seja, do terceiro mês até o sexto mês. Vou deixar aqui também a tabelinha para vocês darem uma olhada sobre essa questão de trimestres, semanas e meses da gestação. Eu sempre ficava confusa em relação a isso de semana, de mês, que semana, que mês. Até hoje eu ainda fico, então eu sempre tô consultando essa tabelinha para me ajudar a saber em que semana e mês eu estou. Bom, sobre o segundo trimestre, é um trimestre que acontecem muitas mudanças significativas no nosso corpo, no nosso emocional, enfim. Esse trimestre tem transformações significativas devido ao desenvolvimento e ao crescimento do bebê. Como eu fiz no vídeo anterior, eu separei em 3 categorias e eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas para vocês e contar um pouquinho como está sendo a minha gestação em relação a essas categorias. Primeira categoria é o meu corpo. Essa categoria foi a que mais eu pude perceber as mudanças, porque realmente é uma mudança física, né? Então é onde a gente mais percebe que realmente tem alguém crescendo aqui e que nosso corpo está mudando para esse processo. Devido ao desenvolvimento e o crescimento do bebê, eu pude perceber que a partir da 21ª semana, a minha barriga começou a dar um boom de crescimento assim, surreal. De uma semana para outra crescia muito e eu pude perceber que ela foi ficando mais durinha, ela foi ficando mais arredondada. Eu pude perceber que ela ficou muito maior do que estava, né, anteriormente. Então ela foi crescendo muito rápido de uma semana para outra. E uma coisa que aconteceu, que eu acredito que seja esperado para a maioria das gestantes, é que eu comecei a ter muita azia. Essa azia é devido ao crescimento do bebê e aí ele começa a se mexer um pouco mais dentro da gente, a gente começa a sentir, né, o bebê mexendo e aí os nossos órgãos começam a ficar um pouquinho mais pressionados lá dentro e tudo mais. Tinham dias que eu não conseguia dormir direito, eu tinha que colocar um travesseiro a mais para evitar aquele refluxo, mas assim, alguns dias eu realmente tive muita, e ainda tenho na verdade, muita dificuldade para dormir. Eu percebi que eu preciso comer mais cedo, ficar umas 4 horas antes de dormir sem comer, enfim, e evitar alguns alimentos que também me fazem mal, né, a partir de um certo momento do dia. E em noites que eu tive que até dormir sentada na cama, apoiada, com a cabeça reta, para poder conseguir dormir, porque eu tive azia ao ficar deitada. Só um pouquinho que eu deitava, eu já tinha aquela azia forte, aquele refluxo. Então já teve noite que eu tive que dormir sentada por causa disso. Uma coisa que eu já sentia no trimestre anterior e que eu percebi que eu comecei a sentir ainda mais nesse trimestre é a questão da falta de ar. Então, só o fato de eu dar uma volta no quarteirão, por exemplo, com o Snow, eu já começo a ficar com aquela fadiga, aquela dificuldade de respiração. E aqui nesse prédio onde eu moro hoje, são escadas, a gente não tem elevador. Então, eu moro no 2º andar. Só o fato de subir até o 2º andar já me deixava cansada mais do que o normal. E aí eu fui me adaptando a esse novo corpo, então eu percebi que eu tenho que diminuir os meus passos, andar mais devagar, andar com mais calma. Mas tá tudo bem, eu percebo só que eu tenho um pouco mais de fadiga, um pouco de falta de ar a mais do que no trimestre anterior. Bom, continuo não passando mal, só teve um dia no segundo trimestre, faz até pouco tempo, um pouco antes de eu ir pro terceiro, que eu passei muito mal numa noite. Acordei e passei mal, assim, foi a primeira vez que eu passei mal, né, com vômitos, enfim. E fiquei lá um bom tempo no banheiro passando mal.
E melhorei depois de umas 2 horas. Mandei até e-mail naquele mesmo momento, era mais ou menos 1 hora da manhã quando começou. Quando foi 1h30, eu já mandei e-mail lá pra médica e no dia seguinte, logo cedo, elas me responderam. A médica pediu nesse dia seguinte que eu ficasse o dia todo deitada, tomando muita água. Mas eu acho que foi porque eu comi uma coisinha que me fez mal, que tá relacionada aos desejos. Também uma coisa sobre o meu corpo que eu pude perceber, mãos e rosto, elas ficaram muito mais secas. A minha pele começou até a descamar em uma certa região do meu rosto. Então eu tive que começar a hidratar mais com o skincare, investir mais no meu skincare e no meu tempo também de skincare. Hidratar bastante na parte da manhã, noite então muito mais e também tomar muita água. Ó, sempre com uma garrafinha d'água aqui, eu tenho que tomar água, muita água, porque meu corpo tá ressecando muito. Continuo passando aqueles óleos e hidratante, enfim, pra manter minha pele hidratada e o rosto. Como eu tava hidratando muito aqui, eu não percebi aqui. E aí foi ressecando, então eu comecei a investir mais nessa questão de skincare e na questão de hidratação, beber muita água. Eu pude perceber que melhorou bastante depois que eu comecei a fazer isso. E uma coisa também que eu percebi, meu cabelo, e até hoje ele ainda está assim, ele tá muito frisado, mas assim, muito. Começaram a nascer cabelos novos, ó. Olha isso aqui. Se eu faço um rabo de cavalo ou um coque, eu fico com isso aqui. Ele não... Gente, é bizarro. Ó, isso aqui fica. Tá vendo? Eu tô tentando até arrumar, mas assim, não tem como. Tem momentos que não dá. Mas enfim, eu percebi que meu cabelo começou a crescer bastante aqui dos lados, aqui em cima também. Então eu tô sempre com o cabelo frisado e ele tá mais ressecado. Então eu tive que investir um pouco mais também na hidratação do meu cabelo, que agora tá bem melhor, eu tô fazendo sempre. Então eu pude perceber que eu inteira me ressequei, porque acho que ele pegou toda a minha água. Então eu tô tentando me hidratar de todas as formas, hidratar cabelo, hidratar pele, me hidratar com bastante líquido. Então eu tive que me preocupar mais em relação a isso. Outra coisa que piora muito no segundo trimestre é vontade de fazer xixi. Gente, a vontade vem do nada, você não sabe o que fazer. Às vezes eu tô na rua, no mercado, eu saí de casa, depois que eu saí de casa já me dá vontade de fazer xixi. Ele me chuta, já me dá aquela vontade, porque ele tá mais perto da bexiga. Tá cada vez espremendo mais a minha bexiga. Então a vontade é muito louca, às vezes do nada, e você não tem o que fazer. Então eu percebi que também beber menos líquido durante a noite, beber menos líquidos antes de dormir tem melhorado também. Antes eu levantava 3, 4 vezes durante uma noite pra fazer xixi. Agora eu tô bebendo menos água antes de dormir, então eu tô fazendo menos xixis à noite. Eu levanto uma, no máximo 2 vezes. Mas que no início do segundo trimestre eu fiz muito xixi durante a noite. Em relação a desejos, gente, desejos. No primeiro trimestre eu tive desejos de comidas brasileiras, até porque eu fui pro Brasil, então acho que por isso que ficou na minha cabeça aquela vontade de comer tudo que eu gostava de comer no Brasil. Nesse segundo trimestre, os meus desejos ficaram bem bizarros. Mas assim, são coisas que eu já comia antes, porém eu comecei a comer com mais frequência. E eu até fiquei bem preocupada depois, porque são doces, né? E aí eu comecei a comer muito, muito doce e foi logo assim na semana que eu ia fazer aquele exame pra ver a glicemia, né? Aquele aquele exame que a gente faz de sangue de diabetes. Enfim, que você toma um líquido muito, muito doce num dia em jejum, lá no consultório médico. E aí ela tira 3 vezes o seu sangue a cada 1 hora pra ver se sua glicemia tá alta, enfim, se o bebê tem risco de estar com diabetes ou algo assim. Eu fiz esse exame, não deu nada, tudo bem com ele, comigo. Mas assim, foi nessa semana que aconteceu esses desejos meio doidos e eu fiquei bem preocupada depois. Eu parei pra pensar e falei, nossa, eu fui meio doida. Mas enfim, o que eu tinha vontade de comer? Leite condensado puro, sim. Eu acho que todo mundo já deve ter comido leite condensado puro aí, que é bem gostoso, né? Mas, gente, era uma vontade, assim, eu comia todo dia à tarde. Por uma semana, mais ou menos, eu fiquei comendo isso. Todos os dias. Até agora, me deu até uma vontade, assim, meio de comer agora, só de pensar. Tem que me controlar. Mas era uma vontade louca de comer leite condensado.
e tinham dias que eu colocava granulado. Foi um desejo que eu tive e que eu continuo tendo, vontade de comer, mas eu acho que de desejo mesmo, assim, de vontade louca de comer, só isso. E aí vem aquela categoria que é a que eu mais gosto de falar, porque é a categoria emocional, né? O meu estado emocional. Como tem sido o meu coraçãozinho como mãe de primeira viagem durante todo esse processo de gestação. Cada dia que foram tendo essas mudanças nesse trimestre, cada semana que ia passando, eu tirava foto da minha barriga no espelho, até postei algumas no Instagram. Se você ainda não me segue, vai lá me seguir pra ver. E assim, gente, é tão legal você ver a sua barriga cada dia crescendo, você saber que aqui dentro tem uma pessoinha de verdade crescendo dentro de você, que você tá gerando uma vida, você teve essa oportunidade de gerar uma vida aqui dentro. É uma coisa tão assim, pra mim tá sendo tão gostoso, sabe? Essa sensação de que eu tenho alguém aqui comigo o tempo todo me fazendo companhia. E uma coisa legal nesse trimestre, que assim, pra mim foi muito bacana, foi quando o Leandro começou a participar mais da minha gestação. O pai começa a participar mais agora nesse trimestre, no segundo trimestre, porque quando o bebê começa a mexer e começa a responder às nossas vozes, e enfim. E aí o pai começa assim, ele começa a sentir o bebê mexer, a gente começa a ver, às vezes, na barriga, aquele movimento passando, sabe? Então eu acho que pro Leandro também isso deve ter sido bem bacana, começar a participar mais da gestação. Quando o Guga não para de mexer, eu não consigo dormir, o Leandro vem com a mão dele e só de colocar a mão o Guga já para, sabe? Ele dá uma quietada assim, já obedece o pai dentro da barriga, sabe? E é o que eu falei, esses chutes, esses movimentos que ele faz é uma sensação muito maravilhosa e o nosso sentimento vai aumentando cada vez mais com isso, porque você vai tendo essa resposta, você fala com ele, ele te responde, parece, sabe? Então o sentimento vai crescendo cada vez mais. É muito gostoso, eu gostei muito desse trimestre porque eu pude me aproximar mais do Guga. Então foi muito gostoso em relação ao emocional, foi sensacional pra mim. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like pra eu saber que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Comenta aqui embaixo também se vocês querem outros tipos de conteúdo, que eu tô sempre vendo os comentários e respondendo vocês. E se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no botão de inscrever-se e também já ativa o sininho de notificações para receberem os meus próximos vídeos sempre em primeira mão. Me sigam também no Instagram, que eu tô sempre postando minha vida por lá, meu dia a dia, minha rotina, meu cachorrinho e a minha gestação. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!